Olá, pessoal, tudo certinho? Aqui é o professor Fernando Peixoto. Resolvi fazer esse vídeo para que nós possamos juntos dialogar e refletir sobre a Lei 14.151 de 2021, aquela lei sancionada ontem, no dia 12, que fala sobre o afastamento da gestante do trabalho nesse período de pandemia. Show? Então aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esta lei. Já quero de logo ressaltar que aqui é uma primeira análise, ok? Existem muitas indagações, muitas dúvidas, muitas incertezas no que tange a esta lei, em que pede seja uma lei de um único artigo, mas este único artigo já vem gerando muitas dúvidas. Eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente se situar, beleza? Então vamos lá. O artigo 1º da Lei 14.151 diz o seguinte: durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. Parágrafo único diz o seguinte: a empregada afastada, nos termos do caput deste artigo, ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Primeira pergunta que surge: a mulher gestante tem o direito de se afastar ou é uma opção, ou é facultativo? Primeira dúvida. Resposta está no próprio caput. O artigo 1º diz o seguinte: a gestante deverá permanecer afastada das atividades. Logo, não é uma faculdade, é um direito da gestante. Gestante tem que se afastar do seu posto de trabalho e vai trabalhar remotamente. Pronto. Segundo problema: quem paga esta remuneração? A gestante que se afasta. Vamos lá. Duas situações. Se ela se afasta e continua prestando serviço em sua casa, ela continua de forma remota, pelo teletrabalho, prestando o seu serviço, quem paga é o seu empregador, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque nesta situação, a empregada apenas mudou o local de trabalho. Ela não está mais prestando serviço na empresa, mas sim está prestando serviço na sua casa de forma remota. Esta é uma situação. Segunda situação. E naquela situação em que a empregada não pode realizar o seu serviço de forma remota? Imagine que você, gestante, é caixa em um supermercado. Imagine que você, gestante, trabalha como cobradora em um ônibus. E aí? Percebeu? Neste tipo de trabalho, nesta situação, como fica o pagamento da gestante? É o empregador quem deve pagar? A lei não responde. E aqui é um problema, porque o empregador que estiver passando por esta situação, em que pese haja a função social da empresa e em que pese também o seu empregador, melhor, o empregador, ele deve assumir os riscos da atividade. Será que neste momento de pandemia também caberá ao empregador o pagamento deste salário? Já que aquela gestante não está prestando serviço, ela tem que se afastar. E aí, como é que fica tal situação? Olha só, já existem algumas opiniões
Atenção, são meras opiniões fundadas numa interpretação de uma convenção da OIT número 103, que foi ratificada pelo Brasil, Convenção 103 da OIT, em seu artigo 8º, que diz que o empregador não se responsabilizará por gastos neste sentido. Ok, você vai dizer o seguinte, esta convenção, quando ela foi introduzida no nosso ordenamento, não estava em momento de pandemia. Ok, mas em razão desta situação, já algumas pessoas vêm falando em antecipação do salário maternidade, ou seja, o empregador anteciparia o salário maternidade para esta gestante que não pode prestar o serviço de forma remota, tá? E abateria este valor, compensaria este valor no recolhimento previdenciário. Só que para esta situação tem um problema, porque não há uma fonte de custeio, ok? Não existe uma fonte de custeio que ampare esta atitude, essa forma por parte do empregador. Por isso, eu comecei esse nosso vídeo esclarecendo para vocês que aqui é uma primeira análise. Não é nada definitivo. Isto aqui é uma mera reflexão, ok? Outro problema que surge com esta lei, muito pequena e faltando muitos dados. Este é um dos grandes problemas desta norma. E a empregada doméstica? Aplica-se esta lei à empregada doméstica? A lei, meus amigos e minhas amigas, ela não excepciona. A lei não diz que é só para trabalhadora rural ou trabalhadora urbana. Não especifica se é doméstico ou se não é doméstico. Logo, eu entendo, nesta primeira reflexão, que sim, que esta lei também se aplica às trabalhadoras domésticas. E aí vamos de novo, voltamos ao problema anterior. E quem paga esta empregada doméstica gestante? O empregador doméstico? Será que nós podemos também fazer com que esse empregador doméstico ele assuma essa responsabilidade, principalmente neste momento de grande dificuldade, seja para o empresário, seja para o empregador doméstico e seja para o trabalhador? A lei não deu uma saída, mas esta é uma reflexão. O empregador poderia, de uma certa forma, antecipar o salário maternidade e abater, só que não há previsão legal, não há uma fonte de custeio, ok? Outra questão que uma aluna minha mandou para mim e me perguntou, mas professor, e se esta gestante, ela tomou a vacina, mesmo assim, ela precisa se afastar? Olha só, eu fiz questão de ler aqui com você a íntegra da lei. E a lei 14.151, em momento algum, ela trata desta exceção, ok? A lei apenas diz, você que é gestante, a empregada gestante, deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. Se a empregada gestante tomou ou não a vacina, para a Lei 14.151 não faz diferença. Ela deve ser afastada e prestar o serviço de forma remota. E se ela não puder, ela continuará recebendo o seu salário, porque a lei não fala nada sobre este assunto. Mas existe uma possibilidade.
tá? Existe uma possibilidade para que o empregador ele consiga resolver este problema. Qual seria a possibilidade? Aplicando a MP 1045 e suspendendo o contrato da gestante. Porque a lei, ela não fala nada. Ela não diz que não pode aplicar as prerrogativas da MP 1045 ou da 1046. O empregador pode também, quem sabe, antecipar férias, antecipar feriados, para que ele não fique nessa sinuca de bico sem saber. A minha empregada não pode prestar o serviço remoto, porque a atividade só pode ser realizada presencialmente. Mas eu devo afastá-la. O que é que eu faço? Suspendo o contrato na forma das duas últimas MPs, a 1045 e a 1046. Suspende o contrato, paga-se esse período, o Estado paga esse período, ou antecipa as férias. São aqui algumas sugestões. Porque o empregador agora está inseguro. O empregador agora não sabe o que fazer, porque a lei está incompleta. E você, empregada gestante, também está insegura. Porque você pergunta, e se eu me afastar? O meu trabalho só pode ser realizado pessoalmente, presencialmente. Como é que eu vou me afastar? Você deve se afastar. É uma questão de saúde, saúde pública para você, gestante, mulher gestante, e para você e para o seu bebê. É uma questão de saúde e segurança. Você deve se afastar. Ok? Como vai ficar essa relação? O empregador deve fazer uma análise criteriosa, porque ele pode suspender o seu contrato, pode antecipar as férias individuais, já que a lei nada fala sobre este assunto. Beleza? Então, aqui foram as minhas primeiras considerações, primeira reflexão, porque ontem, logo que saiu a lei, se você já me acompanha no Instagram, você viu, eu já fiz lá um post. Coloquei lá no Instagram um post imediatamente após a lei ter sido sancionada. Coloquei lá no Instagram. E hoje resolvi fazer esse vídeo apenas para nós refletirmos. Joia? Show? Portanto, se você tem alguma dúvida, tá? Se ainda ficou alguma dúvida, faz um comentário. Joia? Deixa lá o seu joinha lá, ó. Deixa lá o seu joinha. Se inscreve no nosso canal que teremos mais dicas trabalhistas para você. Falou? Forte abraço e vamos ao próximo. Tchau, tchau.